Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. A todos que estão nos visitando, eu gostaria de dizer bom dia. Sejam muito bem-vindos. E a todos que estão nos visitando e que não são membros da igreja, eu gostaria de dizer que este é o melhor lugar no qual vocês podem estar todos os domingos de suas vidas. É isso que eu tenho feito durante a minha vida desde criança. Todos os domingos eu venho à casa do Senhor e tomo o seu santo sacramento. E isso tem fortalecido o meu viver. Sou muito grato ao Pai Celestial por essas experiências de poder estar aqui todos os domingos na igreja. Na nossa vida, todos nós, eu acho que não tem quem não tenha uma vida com muitos afazeres, muitas tribulações, muitas coisas para cuidar, ou trabalho, ou filhos, ou um pai idoso, ou uma mãe, ou dar atenção para os amigos, parentes, vizinhos, exercer os nossos chamados como mãe, trabalho, e assim vai. Sustentar os nossos lares, cuidar da saúde, essa é uma lista muito extensa. E muitas vezes a gente pensa como nós vamos equilibrar tudo que o nosso coração deseja que nós façamos na nossa vida. E muitas vezes esse equilíbrio, às vezes ele acaba despencando. Como que a gente vai cuidar da nossa família? Como que a gente vai cuidar da atenção só para o nosso marido, ou só para a nossa esposa, ou só para os filhos? Como que a gente vai fazer isso? O Pai Celestial, em sua grande sabedoria, Ele nos deu a resposta de como nós podemos equilibrar a nossa vida de uma maneira sadia. Ele, em 3 Nef 13, 32, 33, ele nos ensina de uma maneira muito especial. Ele diz assim: porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar dentro de todos os nossos afazeres na nossa vida, todas as coisas vão se encaixar. A gente vai conseguir saber quais são as prioridades da nossa vida. Se a primeira prioridade começar com o dia, lembrando e adorando o nosso Pai Celestial, através de atos simples. Ele sabe que nós, vocês, eu, não conseguimos fazer tudo o que o nosso coração deseja que nós façamos. Porém, Ele nos pede que nós podemos amar e servir a Deus. Nós podemos fazer o nosso melhor para guardar seus mandamentos. Nós podemos amar e servir os filhos dele. Nossos esforços estão purificando os nossos corações e preparando para um futuro glorioso. Eu me lembro que na minha infância, quando eu tinha entre 5 e 6 aninhos de idade, eu tenho irmãos bem mais velhos, 12, 10 anos mais velhos do que eu. E eu me recordo que eu via eles andando de bicicleta, e quando eu tinha 5, 6 aninhos eu queria também. Mas lá na minha casa não tinha bicicleta para a minha idade. Então, quando eles iam para a escola, eu estudava no período oposto, muitas vezes, o que eu fazia? Eu pegava a bicicleta deles, ia segurando na grade do portão, para eu conseguir andar de bicicleta. Mas eu não conseguia andar, obviamente. Eu ficava me ralando inteira no portão ou no muro. Até que um dia o meu irmão viu eu fazendo isso, meu irmão mais velho. E ele simplesmente falou: eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Ele baixou o banco, ele começou a me segurar ali atrás, e eu comecei a pedalar, e ele corria me segurando atrás. Até que, em um determinado momento, eu estava só olhando para frente, e eu estava pedalando muito rápido. E eu falei: uau, eu nem sabia que o meu irmão corre muito rápido. E foi o momento que eu olhei para trás, e eu vi que o meu irmão não estava mais me segurando. E aí, aquilo até meio que me deu uma desequilibrada, mas eu consegui aprender a andar de bicicleta nesse dia.
E eu me recordo que esse equilíbrio, naquele momento, foi necessário para eu aprender a andar de bicicleta, que o meu irmão pudesse me ensinar, pudesse me segurar ali atrás e correr por muito tempo comigo, até que eu conseguisse ter o equilíbrio. Isso é o que nós precisamos fazer com os nossos irmãos que estão chegando na igreja, que estão fazendo convênios com o Senhor. Ou, na verdade, nós precisamos fazer com todos os nossos queridos membros da igreja, nos quais nós precisamos amar e ministrar. Nós precisamos fazer com que eles, no princípio, se sintam protegidos e aprendam a caminhar nos princípios e no Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente entra para a igreja pela primeira vez, existem mandamentos e existem convênios que nós fazemos com o Senhor. E muitos desses recém-conversos, eles ainda estão fazendo uma mudança na vida deles. E eles não precisam ser julgados, eles precisam ser amados e carregados de forma mais especial do que qualquer outro tipo de membro. Nós precisamos realmente segurar atrás da bicicleta deles e ajudá-los até que eles façam maiores convênios com o Senhor, de entrarem na casa do Senhor, de poderem fazer convênios sagrados com Ele. E da mesma forma que eles começam a pedalar rumo à casa do Senhor, eles também estarão participando e ajudando com que outros também sejam segurados na bicicleta. Muitas vezes na nossa vida, a gente acha que nós não temos tempo para ajudar as outras pessoas, principalmente aqueles que estão conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que nós não somos a melhor pessoa para falar do Evangelho para alguém. Ou achamos que nós não sabemos como falar do Evangelho. Mas eu gostaria de dizer que, na verdade, o Pai Celestial, Ele preparou missionários aqui na Terra. E a nossa responsabilidade, como membros da igreja, é convidar, chamar para que aquela pessoa venha conhecer, venha fazer parte, venha participar de uma reunião na igreja, venha participar de uma atividade na igreja. Essa é a responsabilidade do membro da igreja que faz convênios com o Senhor. A responsabilidade de ensinar e convidar para o batismo cabe a nossos amados missionários. Esses missionários, eu gostaria que eles ficassem em pé hoje aqui, os elders e as sisters. Por favor. Esses anjos aqui na terra, para levar o Evangelho de Jesus Cristo, ensinar os filhos do Pai Celestial. Se vocês, membros da igreja, não têm a certeza de como ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, não tem problema. Essa não é a responsabilidade de vocês. Essa é a responsabilidade dos missionários. Porém, eles trabalham junto com vocês. Eles precisam do seu auxílio para que vocês tragam as pessoas até eles, para eles ensinarem. Muito obrigado, elders e sisters. Eles realmente têm essas chaves do ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes, na nossa vida, a gente deixa de fazer as coisas pequenas e simples para que a nossa vida seja equilibrada. Eu vou dar aqui 3 sugestões que nossos apóstolos têm nos ensinado durante toda a minha vida. Desde que eu sou pequenininha, eu escuto isso. E realmente esse é o maior presente para a minha vida. Quando eu cumpro com essas coisas, eu sou uma pessoa muito mais feliz. E a minha vida tem muito mais propósito. E eu tenho procurado realmente, diligentemente, cumprir com essas coisas. Então, eu vou deixar algumas 3 ideias aqui de como a gente pode auxiliar as pessoas.
e a nós mesmos. Então, primeiro, orem diariamente pela ajuda dos céus, para que os filhos do Pai Celestial aceitem participar das bênçãos de viver o Evangelho. Orem para encontrar pessoas nas quais os missionários possam ensinar. Realmente, todos os dias, orem ao Pai Celestial, para sermos instrumentos na mão dele. Às vezes, eu mesmo, antes da missão, eu já me peguei orando: Senhor, por favor, faça com que os missionários encontrem pessoas para eles, os seus eleitos. Façam com que eles encontrem. Essa oração não está correta. A oração correta é: Senhor, coloque pessoas para que eu possa apresentar para os missionários. Que eu possa ter a alegria de levar almas a Ti. Não é essa promessa que o Senhor faz para nós? Se nós levarmos uma alma a Ele, quanta alegria nós teremos no mundo vindouro. E se levarmos mais almas, quanto mais alegria nós teremos no mundo vindouro. Essa alegria não tem preço. O Pai Celestial, Ele ama todos os seus filhos. Ele requer tudo da gente. Ele requer que nós nos sacrifiquemos e consagremos a nossa vida. Esse é um convênio que nós fazemos no templo, quando nós vamos à casa do Senhor. Sacrificar e consagrar são duas coisas completamente diferentes. Será, Sister Martins? Sim. Sacrificar é quando a gente dá algo da nossa vida no qual nós vamos deixar de fazer para dar ao Senhor. Então eu estou sacrificando aquilo. Então às vezes eu estou sacrificando o meu tempo, que eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu estou sacrificando talvez os meus talentos, no caso de... talentos é consagrar. Mas eu estou sacrificando o meu tempo, eu estou sacrificando a minha vida. Os missionários sacrificam 2 anos da vida dele, nos quais eles poderiam estar estudando, trabalhando, casando, mas eles estão aqui, sacrificando a vida deles para auxiliar os filhos do Pai Celestial. Consagrar é diferente. Consagrar é quando o Senhor me dá os dons e talentos e eu desenvolvo mais e mais esses dons e talentos no serviço do seu reino. Então eu vou servir o meu próximo, eu vou abençoar a vida das pessoas, porque o Senhor me deu esses talentos e cada um de nós tem talentos incríveis para abençoar a vida das pessoas. Primeira coisa então que eu falei é orar. Orar com real intenção para encontrar filhos do Pai Celestial que estão prontos. Segunda coisa, ler o livro de Mórmon. Aqui foi tão bem dito sobre o livro de Mórmon hoje, o testemunho do missionário retornado. Realmente o livro de Mórmon é uma bênção para as nossas vidas. O livro de Mórmon tem resposta para todas as questões da nossa vida. Eu posso testificar isso para vocês mais firmemente, mais fielmente. O livro de Mórmon, ele é a fonte da cura e da alegria. É através do livro de Mórmon que nós podemos sentir, que eu sinto o amor do Pai Celestial todos os dias. Eu confesso a vocês que às vezes é 4:30 da manhã, 5 da manhã, é a primeira coisa que eu faço na minha vida. É levantar ou até na minha própria cama e estudar o livro de Mórmon. Isso tem feito grande diferença na minha vida. Ele tem me dado mais força espiritual, mais desejo, mais habilidade para ser alguém melhor. Ainda tenho muito que melhorar. Tenho muitas falhas e muitos erros. Mas eu fico pensando, se eu não lesse o livro de Mórmon todos os dias, eu estaria perdida. Eu não conseguiria dominar o meu homem natural como eu preciso dominar. E eu só consigo fazer isso com a ajuda de muita oração e do estudo diligente do livro de Mórmon no meu viver. Então, leiam o livro de Mórmon. O Senhor prometeu que aqueles que leem o livro de Mórmon todos os dias, eles terão mais desejo de compartilhar sobre essas verdades.
Terceiro, destaque-se, seja diferente do mundo, seja uma luz, seja bondoso para com todos à sua volta. O apóstolo Gong, na última conferência, ele disse: ninguém senta sozinho. Quando forem à igreja e virem uma pessoa sozinha, por favor, cumprimente essas pessoas. Cumprimente a todas as pessoas. Se ofereçam para sentar com elas. Talvez seja algo que vocês não estejam habituados a fazer. A pessoa pode parecer ou falar diferente de vocês. Não julguem os filhos do Pai Celestial por serem diferentes. Não basta apenas aceitar ou tolerar. Precisamos acolher, reconhecer, ministrar e amar genuinamente. Que cada amigo, irmã ou irmão não seja mais um estrangeiro, mais um filho se sentindo em casa. Em Doutrina e Convênios 65:3 diz assim: para todos nós, todos os filhos do Pai Celestial devem ouvir muito bem essa escritura, que fala assim: preparai o caminho do Senhor para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão. Então, para nós estarmos preparados para os dias que estão por vir, na verdade os dias já estão aqui, né? Nós já estamos vivendo dias difíceis. Para nós estarmos mais preparados, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Dessa forma, é fazer com que o seu reino cresça e floresça cada vez mais nessa região. Joseph Smith ensinou que todos os profetas em todas as épocas aguardaram com grande e alegre expectativa o dia que vivemos. Eles cantaram, escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias. Somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Já foi profetizado os nossos dias. Gostaria de fazer um convite para todos nós. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse convite. Gostaria de convidá-los. Eu me incluo nesse convite e eu já faço ele. Para que todos oremos a fim de reconhecer e aceitar nossa responsabilidade individual à medida que nos preparamos para o glorioso dia em que o Salvador virá novamente. O Senhor nos ama mais do que podemos compreender e responderá às nossas orações. E Ele irá nos ajudar a equilibrarmos a nossa vida. Ele vai nos ajudar a equilibrarmos a vida, aquele andar de bicicleta. À medida que o colocarmos em primeiro lugar, podemos ser parte desses eventos extraordinários, porque esta é a nossa época. Eu sei, sem sombra de dúvida, que o nosso Salvador, Ele é o Rei dos Reis. Cada dia que eu estou aqui nessa missão, eu posso testificar que nós somos somente instrumentos em sua obra, se nós desejarmos. Da mesma forma, Ele vai continuar fazendo a obra dele. É um privilégio poder participar da obra dele. Mas esse privilégio requer de nós que nós o coloquemos, o nosso Salvador e o nosso Pai Celestial, como primeiro pensamento do nosso dia, como as primeiras ações do nosso viver. E assim nós estaremos protegidos por estarmos ajudando no seu reino e tendo assim a doce companhia do seu Santo Espírito, nos guiando constantemente o nosso viver. Que possamos usar dos nossos privilégios todos os dias, que possamos fazer parte do exército de Cristo até o dia perfeito, em que Ele retornará. E Ele
nos dirá: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para mim é um privilégio poder estar com vocês, poder compartilhar uma mensagem. Sou grato pela presidência da Estaca, pela oportunidade, no convite que o presidente Cavalcante fez para que a gente pudesse compartilhar uma mensagem hoje. Primeiro de tudo, eu gostaria de compartilhar que eu tenho um testemunho muito forte que essa presidência foi chamada por Deus, né? Eu tive o privilégio de conhecer o presidente Cavalcante mais a fundo desde que eu me mudei para cá 2 anos e pouquinho atrás, e ele pôde servir como meu conselheiro, né? O Senhor, em algum momento, ele me inspirou e o nome dele foi aprovado pela presidência diária e ele serviu como meu conselheiro por 1 ano e meio. Conheci ele, a irmã Adriana, sua família. Ele é um homem muito bom e sábio. Eu quero prestar meu testemunho. Ouçam o conselho que ele vai dar para vocês ao longo dessa jornada como presidente Estaca. Eu tenho esse meu testemunho que vocês vão ser guiados por um homem de Deus. Ele vai testificar as coisas que Deus colocar no coração deles e vai abençoar a vida de vocês. Eu tive o privilégio de servir com o irmão dele 3 anos, o irmão Elder Haroldo Cavalcante. E para mim eles são que nem aqueles 2 grandes homens nas escrituras, Nefilei, lá em Elamã, a gente não lê aqueles homens poderosos, Nefilei, 2 homens bons que iam pela terra falando as coisas boas. Os Cavalcantes para mim são como Nefilei, eles são homens de Deus e abençoam o seu povo. Então eu tenho esse testemunho. O presidente Cardoso não conheço muito bem, mas eu sei que ele foi chamado por Deus. Mas o Moacir eu já conheço mais. É a família do presidente Souza. Eu conheço mais como Moacir, mas o presidente Souza é uma família eleita de Deus. E um exemplo para muitos aqui também entre nós. Então, privilégio poder estar servindo com esses grandes homens aqui lado a lado nesta obra do Senhor. Eu sempre gosto de ouvir o coral, né? Eu vejo vocês cantando, trazem tanto espírito para essa reunião, eu queria fazer esse agradecimento também. Bom, eu gostaria de compartilhar que eu fiquei muito feliz nesses últimos dias, né? O presidente Oaks já anunciou 55 novas missões no mundo todo, 3 aqui no Brasil, a mais. Sabe o que significa isso? Que o profeta está tendo uma visão. Ele está falando para o mundo inteiro assim: a igreja vai crescer, vai ter mais missionários, vai ter mais conversos, vai ter mais capelas, vai ter mais ramos, mais alas. Isso deixa meu coração assim, cada vez mais ansioso em participar dessa obra. Saber que cada membro, né, cada missionário, ele pode fazer a diferença no reino de Deus. Eu tenho um filho servindo em Belém, tenho 3 filhos que já serviram missão e retornaram. Eu sempre gosto de ouvir os testemunhos daqueles que retornaram e aqueles que estão indo, né? O Senhor chama de Pernambuco para Madrid, né, para fazer milagres. Nós temos missionários de aproximadamente 20 países diferentes, desde as ilhas do Pacífico, como Tonga, dos Estados Unidos, da África, das ilhas do Cabo Verde. Eles vêm de várias partes do mundo, da Europa, né? Vêm para cá para pregar um único evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Fazer um único convite, de se tornar membro da igreja através do batismo. Eu quero prestar meu testemunho que uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, que eu sou grato sempre a meus pais, foi eles me indicarem o caminho do batismo. Se você está escutando os missionários, se você está ouvindo suas mensagens, se você está aqui hoje, eu quero prestar esse testemunho para você que o Senhor deseja que você se torne membro da igreja
e seja batizado em seu reino. A grande maioria de todos nós que estamos aqui já fomos batizados. É uma demonstração, é um sinal para Deus que aceitamos o seu evangelho, aceitamos Deus em nosso coração e que estamos dispostos a servir até o final de nossas vidas. Estamos dispostos a seguir Jesus até o final de nossas vidas. É um caminho que se abre novo, é uma jornada. Não é um único evento, mas sim uma demonstração de fé por toda a vida. E começa com o batismo. O Senhor Jesus Cristo, Ele faz sempre um convite para todos. Vinde a mim. Ele quer que todos, Ele não faz acepção de pessoas. Nas Escrituras, em 2 Nef 26, 33, eu estava ainda lendo essa Escritura ontem. O Senhor fala o seguinte: e convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Todas as pessoas podem ser abençoadas, claro, se tiverem o coração quebrantado, estiverem com o espírito contrito, estiverem se arrependendo dos seus pecados e desejarem ser membros da igreja, todas elas podem ser membros da igreja. Nesse mesmo capítulo tem uma escritura que eu gosto muito, que fala sobre Jesus. Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe da sua salvação. Ou seja, Jesus Cristo, Ele quer todos no reino de Deus. Ele entregou sua vida para poder atrair as pessoas para Ele. A expiação que Ele pagou, o preço que Ele sofreu por nossos pecados é para nos dar a possibilidade de nos arrependermos e de estarmos com Ele. E esse arrependimento, o presidente Nelson falou que tem que ser um arrependimento diário, um esforço constante, algo que a gente tem que estar sempre buscando, se tornar esse discípulo que Jesus Cristo quer que a gente se torne. Eu quero fazer um convite a todos os jovens que estão ouvindo aí. Eu queria convidá-los para que vocês possam se unir ao exército do Senhor. Colocar uma meta na sua vida de eu vou ser um missionário de tempo integral. Eu quero servir o Senhor, tá? O chamado ele vem do profeta, ele pode ser um chamado para você ser um missionário de ensino ou de serviço. Ambos os chamados são maravilhosos e participam dessa grande obra de Deus. Não tem diferença para Deus. O Senhor quer seu tempo, o Senhor quer seu talento, a sua habilidade, a sua capacidade. E o que você puder entregar, Deus aceita. Ele aceita aquele pouco que talvez você sinta que você vai oferecer. Ele aceita. Jesus Cristo queria que os apóstolos alimentassem 5.000 pessoas. E eles só trouxeram, uns pães, 2 peixes. Talvez alimentava 10, 15 pessoas, talvez. A diferença de 5.000 para 15 é enorme. O que o Salvador está falando é, faça seu pouquinho, que o Salvador vai completar os 4.985 pessoas que eles não conseguiram alimentar. Aí deixa para o Salvador fazer a grande obra. Esse trabalho é dele, então deixa para ele fazer. A gente vem aqui e a gente entrega nosso pãezinho, nosso peixinho. E o Salvador vai fazer a grande obra dele. Como o Sr. Martins comentou, é assim que a gente participa. Às vezes é um simples convite. E deixa o Senhor fazer todo o milagre. Às vezes é um convite de estar aqui com a gente no domingo, uma atividade, conhecer os missionários, um livro de Mórmon que é entregue. Às vezes é muito mais simples. E deixa Deus
fazer a parte dele. Ele vai fazer o grande milagre, né? E a gente só precisa participar desse grande trabalho. Olha o que o presidente Nelson falou, jovens, em abril de 2022, no título do discurso dele, Pregar o Evangelho da Paz, ele diz: irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é um Evangelho de paz. E ele fala, isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. E aí o presidente Nelson ele comenta uma escritura que fica em Marcos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz, presidente Nelson, abre aspas, temos a sagrada responsabilidade de compartilhar o poder e a paz de Jesus Cristo com todos os que estiverem dispostos a ouvir e permitir que Deus prevaleça na vida deles. Toda pessoa que fez convênios com Deus prometeu se importar com seu próximo e servir aqueles que sofrem. E ele fala, afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. E para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as aconselhamos e acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para esse trabalho é maravilhosa. Então, jovens, né, futuros elders, eu gostaria de compartilhar com vocês que o Senhor quer que vocês sirvam essa missão. Se vocês têm filhos em casa, o Senhor quer que vocês preparem aqueles filhos, né? Principalmente os rapazes a servir a missão. As moças, elas são convidadas. É uma opção. Mas eu quero prestar um testemunho especial que eu tenho visto o trabalho maravilhoso que Deus faz através das mulheres na nossa missão. Eu queria que as sisters se levantassem de novo para que vocês possam vê-las. Elas se levantem, sisters, só sisters. Elas são moças especiais, né? Estou vendo da Venezuela, do Sul, ali nos Estados Unidos. Elas trabalham incansavelmente. Só no passado, só as sisters trouxeram mais de 600 pessoas para a igreja aqui em Pernambuco. E esse ano é mais do que isso ainda. Só as irmãs, só as sisters. Então, moças, vocês também podem fazer um trabalho, pode sentar, sisters, maravilhosos. Esse trabalho é para todos nós. Eu tenho mais um filho que eu quero mandar para a missão. E ainda tem uma filha que eu quero ver se ela tem o desejo para servir também uma missão. Que eu sei que vai ser a maior bênção que pode acontecer para a vida delas. Se fosse uma experiência ruim, o que eu falava para o segundo filho? Não vai. O que eu falaria para o terceiro? Não vai. Não vai, não vai, não vai. Mas a experiência é o contrário. Eu vou falando para eles, vai, vai, vai. Porque cada um deles, eles não vão para o mesmo lugar. Não é a mesma pessoas, não é o mesmo líder, não é o mesmo, né, ambiente. Um foi na pandemia, um foi antes da pandemia, outro foi depois. Fora do país, foi para a Inglaterra. Outro, não é, mas eu falo para todos, bom. Porque eu sei que vai ser a melhor coisa que pode acontecer na vida deles. Toda segunda-feira eu ligo meu filho, ele me fala como que ele está feliz, como estão as coisas lá, as pessoas que ele está ajudando, as experiências que ele está tendo. E assim eu percebo como isso tem mudado o coração deles. Então, o Senhor já anunciou 55 novas missões. Pô, o que é a minha parte nisso? Se eu tenho filho, vamos encher essas missões de missionários. Eu não tenho filho mais em casa, então vamos participar nessa obra. O Senhor está falando, a igreja vai crescer, vai ter mais missionários, vamos ajudar o reino de Deus crescer. É isso que o Senhor está falando. Doutrina e Convênios, seção 18, o Senhor fala o seguinte:
Gostaria de ler para vocês. Vou ler o versículo 10 e vou compartilhar uma experiência. Talvez vocês já conheçam essa aqui. O Senhor fala: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. E no 11 ele fala: eis que o Senhor vosso Deus, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Portanto sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma, que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Cada alma é importante para Deus. Cada um. Eu tive um testemunho ainda maior na pandemia, sobre uma única alma. Meu filho recebeu o chamado missionário, ele ia para Londrina, inclusive, onde a nossa querida irmã serviu. Isso era fevereiro de 2021, tinha a segunda onda acontecendo, Omicron, né? Esses nomes a gente nem lembra mais, ou lembra, não sei. Omicron lá. Fecharam todos os templos no Brasil. Não tinha como fazer a investidura. Ele queria fazer o convênio no templo com o Senhor para poder ir para a missão. E a gente ficou preocupado, como é que esse menino vai para a missão, né? Sem o convênio no templo, e como é que vai fazer isso e tudo, e a pandemia piorando, e os templos fechados, aquela situação que vocês viveram. Descobri que tinha um templo, alguns templos, mas um deles especificamente nos Estados Unidos, em Orlando, que estava aceitando fazer só se a pessoa fizesse para ela mesma, as investiduras próprias. Não era para todo mundo ir lá, porque também estava numa situação de pandemia, mas se pudesse agendar, ia lá. E a gente ficou lá. E agora? Vamos para os Estados Unidos só para fazer esse convênio com Deus, para ele poder ir para a missão revestido de poder ou não? Na decisão a gente falou, acho que isso vai ser importante para ele, ele precisa. Então a gente se programou, ligou lá, falou, olha, nós vamos ir até aí, nós queremos fazer um convênio com Deus no templo, ele precisa ir com a vestidura, que ele vai se tornar um missionário. E assim a gente agendou. Não podia convidar muita gente, também era fora, é longe da nossa cidade, a gente morava em Campinas. Pouquíssimas pessoas foram, né? Familiares só. Foram para lá, para poder acompanhar. E assim a gente entrou lá no templo, tinha algumas pessoas, não era muita gente, na verdade era só as pessoas que foram, né, trabalhar. E a sessão foi, quando chegou na sala celestial, a gente estava feliz, estava com ele lá, ele fez a investidura dele, ele teve aquele momento. O membro da presença do templo que estava presidindo aquela sessão, aquele horário do templo, ele entrou na sala celestial ali. E ele foi até meu filho e falou assim, você é um menino importante para Deus. Ele tinha 18 aninhos. Você é um menino importante para Deus. E eu, como pai, eu estava assim, é claro, é meu filho, né? Claro que meu filho é importante. E aí ele olhou e falou assim, nós abrimos esse templo inteirinho, tem pessoas que dirigiu 60 quilômetros, 100 quilômetros para estar aqui, só para você fazer esse convênio com Deus. Está todo mundo aqui só por causa de você. Eu fiquei olhando, falei assim, poxa, essas pessoas se movimentaram suas vidas. Abriram esse templo, ligaram tudo que tinha que ligar para o templo está funcionando. Só para uma alma fazer um convênio, um menino de 18 anos, fazer um convênio com Deus. Jesus falou, se uma pessoa precisar fazer um convênio com Deus, nós vamos fazer todo esse movimento. Vamos abrir templo,
deslocar pessoas, ligar a luz, ligar equipamento, deixar tudo pronto, só para uma única pessoa fazer com Deus. Depois que ele saiu, eles iam fechar o templo. Estava no meio da pandemia. E eles iriam embora. Nunca mais eu vou me esquecer dessa experiência, irmãos. Que Deus faria tudo por uma alma fazer um convênio com Ele. Jesus faria tudo para uma pessoa ser batizada no reino de Deus. Não importa a idade, não importa quem é, de onde vem, não era meu país, não eram pessoas que a gente conhecia, nenhuma daquelas pessoas eram pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente conheceu pela primeira vez, mas eles estavam lá por conta do testemunho que eles tinham de Jesus Cristo. Eu quero prestar meu testemunho, que cada alma que entra no reino de Deus, através do batismo, é importante para Ele. Ele se preocupa com cada um de seus filhos. Ninguém é despercebido. Cada um de vocês aqui na igreja hoje, Deus sabe que você veio aqui e vai te abençoar. Eu presto testemunho que esta é a igreja de Cristo. Este é o evangelho do Salvador. E que Ele está aqui, fazendo sua obra crescer e que é todos nós envolvidos nela. E deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.